Eu venho desde outubro alertando, a partir daquela tal de carta ao futuro, que nós falamos já, nós todos aqui, acho que uma centena de vezes, de que o tal governo provisório, se acontecesse e aconteceu, viria com mudanças profundas nos direitos dos trabalhadores e na Previdência. Então, para aqueles que duvidaram, e muitos duvidaram, que isso ia acontecer, está com destaque nos jornais de hoje, por exemplo, o Globo e a Folha de São Paulo. O governo Temer pretende, em 15 dias, mandar para o Congresso reforma da Previdência e reforma trabalhista. O governo Estado de São Paulo, o governo apresenta esboço a semana que vem. Pretende reunir uma série de, conforme eles, líderes, para apresentar o esboço da reforma trabalhista e também a reforma da Previdência. Dizem eles que não podem mais esperar e que apresentarão aqui a sua proposta. Outra manchete aqui, a reforma trabalhista deve ser encaminhada, dizem a semana que vem, eu duvido, até desses 15 dias. E como eixo será a terceirização e a história do negociado acima do legislado. Estou pagando para ver. Mandem, e tenho certeza que teremos aqui um bom combate e vamos fazer de tudo para rejeitar. Não vou citar o nome aqui dos ministros que estão falando, porque não importa para mim citar nome de ministro. Nós estamos viajando esse país todo. Já é a segunda rodada que faço e percebo que há uma indignação enorme, tanto quanto a reforma da Previdência, como também a reforma trabalhista, que aí vai negociado sobre o legislado, regulamentar trabalho escravo, que tem que proibir, né? E terceirização em todas as áreas. Eu estou convicto que o Senado não é a Câmara dos Deputados. Lá passa qualquer coisa, mas aqui eu entendo que é diferente. Disseram que passariam aqui a terceirização logo que chegasse. Já faz um ano. Pegamos a relatoria e não passaram. Disseram que passariam negociados sobre o legislado. Fizemos um bom combate e rejeitamos pela terceira vez. Disseram que passariam o fim da NR12, para não ter mais segurança do trabalhador do local de trabalho. Tiveram que recuar. Também não passaram. Queriam aqui com urgência nesse plenário aqui aprovar o que eu chamo de regulamentar o trabalho escravo. Não passaram. Tiveram que recuar, tiramos a urgência e nós assumimos a relatoria também desse terceiro projeto polêmico. Eu duvido que o movimento sindical, que eles vão mostrar um esboço para o movimento sindical, e falam da nova central, falam da Força, falam da UGT, falam da CGTB, eu duvido que o movimento sindical vai endossar essa proposta. Virá para cá com apoio popular zero. Sabe o que é zero? Zero. E eu duvido que os senadores vão se debruçar para aprovar. Debruçar para olhar e discutir é normal. Para aprovar um escândalo desse, uma proposta que envergonha a qualquer homem público nos moldes que eles estão falando. Eu teria vergonha de apresentar uma proposta dessa, que dirá aprovar. Pode saber que teremos aqui o bom combate. Mas, senhor presidente, eu quero falar um pouco hoje dos professores. Senador Paim. Pois não, senadora Vanessa. Antes que Vossa Excelência inicie aí falar sobre os professores, eu desde já quero agradecer, porque também sou professora, lecionei durante alguns anos na rede pública. E tem dado aula para todos nós aqui. Não, de jeito nenhum. Lecionei alguns anos na rede pública do meu estado do Amazonas. Eu quero apenas falar da sua vigilância
em relação aos direitos dos trabalhadores. E penso que talvez não tenha caído a ficha ainda para a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros do que é que está acontecendo em nosso país. Hoje, muito cedo, eu já fui procurada por trabalhadores eletricitários do meu estado, preocupados com essa nova decisão, com essa nova medida provisória, que é o início de total privatização do setor elétrico brasileiro. E, junto com as privatizações, a gente sabe o que vem. Vem a precarização no mundo do trabalho, vem a diminuição dos salários, senador Paim. Então, nós precisamos continuar vigilantes aqui neste plenário contra essas medidas. Semana que vem, medida provisória, salvo engano, 714, já está pautada, que foi enviada pela presidente Dilma, certo? Que ampliava a possibilidade da presença do capital externo nas empresas aéreas brasileiras, mas que chegava a 49%, podendo chegar aos 100% em caso de reciprocidade. O que a Câmara aprovou? E não vem dizer que foi uma iniciativa da Câmara, não, porque todos os jornais publicaram que o presidente temporário, em exercício, Temer, iria apoiar essa emenda, a emenda que garantisse 100% sem qualquer contrapartida ao capital internacional, o que é uma atitude de lesa pátria. É uma atitude de total descompromisso com os trabalhadores brasileiros. Então, senador Paim, parabéns pela luta, parabéns pela vigilância. Vossa Excelência, que tem sido o nosso grande líder e orientador nesses temas do direito do trabalhador aqui nessa casa. Parabéns, senador. Senadora Vanessa, eu cumprimento Vossa Excelência e pela parte que faz, que eu peço que incorpore o meu pronunciamento, mas me lembro agora, na sua fala, que nós também tivemos aqui um debate muito duro sobre o adicional de periculosidade dos vigilantes. E também, senadora Vanessa, nesse projeto, eles diziam que nós seríamos derrotados. Eu fui relator da matéria, a senadora Vanessa foi autora, e é lei. E eu estive nesse fim de semana em Porto Alegre, no Congresso dos Vigilantes, e, senadora Vanessa, fomos aplaudidos de pé, porque eu lá falei em seu nome, que Vossa Excelência é autor e eu fui o relator do PL que garantiu a periculosidade. Agora eu estou trabalhando no piso dos vigilantes e, como já combinei com Vossa Excelência, segundo aquele congresso, deve ser a relatora. Então, estamos caminhando bem. Podemos não avançar tudo aquilo que gostaríamos, mas também eles não passarão, aqui negociado sobre o legislado, repito, não passarão trabalho escravo, não passarão terceirização na atividade fim, não passarão o fim da CLT e não passarão também a reforma da Previdência nos moldes que eles querem, ampliando a idade para 65 anos para mulher se aposentar. Mas eu quero falar rapidamente sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Chamo a atenção desse plenário para a seguinte notícia, que também é em relação, como eu dizia antes, dos professores. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade repercussão geral de matéria que discute a possibilidade de recebimento de remuneração inferior ao salário mínimo por servidor público que trabalhe em regime de carga horária reduzida. O tema é objeto de recurso extraordinário. Relator, ministro Dias Toffoli. O recurso foi apresentado por 4 funcionários públicos do município gaúcho de Seberi, nomeados após aprovação em concurso público, que cumpre jornada de 20 horas semanais, com remuneração inferior a um salário mínimo. Eles ingressaram com ação de cobrança contra o município para receber a diferença entre a remuneração recebida mensalmente e o valor do salário mínimo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O juiz destacou que as autoras recebem valor pouco superior a meio salário mínimo em se tratando de meia jornada, segundo este juiz, 20 horas. Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, mesmo porque, ao prestarem o concurso público, sabiam da carga horária e da remuneração, estando observado, desse modo, o direito à remuneração proporcional.
Disse o juiz, não é eu que estou dizendo. Os servidores recorreram. O Tribunal de Justiça do meu estado, do Rio Grande do Sul, negou provimento à apelação, sob o entendimento de que não se pode falar em irregularidade de pagamento de vencimento em montante inferior ao salário mínimo ao servidor que desempenha a jornada semanal de 20 horas. Aí fomos ao Supremo. O recurso ao Supremo defende a existência de repercussão geral da matéria, destacando que o tema é de extrema relevância e tem impacto nacional sob os pontos de vista tanto social quanto jurídico e social, porque a interpretação a ser adotada afeta todos os servidores que trabalham em jornada reduzida e cuja retribuição pecuniária seja inferior ao salário mínimo. Jurídico, porque a controvérsia diz respeito ao alcance da norma que garante o direito ao salário mínimo, bem como a necessidade de se firmar uma orientação a ser adotada nas demandas que versam sobre esse tema. O ministro Toffoli se pronunciou pelo reconhecimento da repercussão geral do caso, ao entender que a matéria suscitada do recurso extraordinário apresenta nítida densidade constitucional e ultrapassa o interesse subjetivo das partes, sendo notário o fato de que inúmeras são as ações em que a questão jurídica apresentada se coloca, porque inúmeras prefeituras nesse país pagam aos seus trabalhadores, independente da carga horária, menos que um salário mínimo. O que me obrigou a entrar com um projeto aqui no Congresso, dizendo o que manda a Constituição, que ninguém que trabalhe mais do que 3 dias por semana pode receber um salário menor que o mínimo. Porque aqui eu estou destacando a questão da doméstica diarista. Se ela trabalha 1 dia ou 2, ela vai receber proporcionalmente ao acordo firmado e não entraria nesse caso. Nesse ponto, ele foi seguido por unanimidade, pela tese que eu defendo, e também o ministro, pelos demais ministros. Aí ele aprofunda o mérito e, no fim, decide que a remuneração do servidor, independente da duração da jornada de trabalho e da função que exerce, assim, ele propôs reafirmar a jurisprudência da Corte e prover o recurso. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui destacar esse debate lá no Supremo Tribunal Federal, porque é um absurdo no Brasil inúmeros servidores receberem pelas suas prefeituras menos do que um salário mínimo. A partir, eu espero, da posição anunciada, se garanta, pelo menos, o direito a um salário mínimo para o servidor que presta a carga de trabalho de 20 horas ou mais. Senhor presidente, falando ainda dos professores, há tempo venho alertando nessa tribuna a diversas tentativas de retirada de direito dos trabalhadores, que já discorri aqui no dia de hoje. Mas a situação tende a piorar. Temos em tramitação no Congresso várias propostas extremamente conservadoras que tiram, por exemplo, o direito do professor ter opinião na sala de aula. É o caso do PL 7180 de 2014, Câmara dos Deputados, que estabelece o programa Escola Sem Partido, defendendo que os professores não podem ter opinião. É como que, na sala de aula, você pode estudar matemática, português, história, geografia, enfim, inglês, mas não pode ter opinião quanto à conjuntura nacional. Veja a que ponto nós chegamos. Isso é amordaçar a nossa juventude para que ela não possa ter uma visão quadra, uma visão clara da conjuntura e participar da vida política do país. Pior que projetos como esse, que proíbe a discussão política nos espaços de sala de aula, seja primário, secundário, ou seja da universidade, temos só no Congresso PL 867 na mesma linha, 7181 na mesma linha, 5487 na mesma linha, 1411 na mesma linha, 859 na mesma linha. E temos também, senhor presidente, infelizmente, que essa discussão avançou para diversos municípios, além de diversos estados, como, por exemplo, esse debate de proibir, discutir conjuntura política
nos espaços escolares está na Assembleia do Ceará, lamentavelmente, no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além ainda das câmaras de vereadores de Curitiba, Foz do Iguaçu, Santa Cruz do Monte, Castelo e Toledo, no Paraná, Joinville, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Vitória das Conquistas, na Bahia, Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, Palma, no Tocantins e Picuí, na Paraíba. Alguns exemplos que eu estou dando, pessoal, para que ver que ponto nós chegamos. Que liberdade é essa que os nossos jovens, como foi recentemente numa universidade, que os jovens queriam discutir a questão do impeachment. Simplesmente conseguiram uma ação, foi em Minas Gerais, para não permitir que o impeachment fosse debatido no espaço da universidade. É essa a juventude que nós queremos? Uma juventude calada, amordaçada, que não possa discutir política. Quem serão os deputados, os senadores, os vereadores, os governadores no futuro? Serão aqueles que a eles foi proibido fazer o debate das grandes questões de caráter nacional? Ou agora, se você vai discutir dívida interna, dívida externa, você está discutindo política. Você está discutindo uma reforma, como Vossa Excelência Romano Ferro tão bem colocou aqui, quando me antecedeu, a reforma política eleitoral e partidária. Só que os alunos, os estudantes do nosso país não podem discutir na sala de aula qual é o viés, qual é a visão que eles têm que deveria ser nesse país. Não pode nem discutir corrupção. Porque se você for discutir corrupção, você vai acabar comentando fatos que acontecem na conjuntura nacional. É isso que nós queremos? Por isso, eu deixo esse meu pronunciamento, senhor presidente. Sei que diversos senadores querem falar e vão ter que viajar, mas eu acho um verdadeiro crime você querer proibir o debate dos grandes temas nacionais do nosso país. O impeachment, da forma que foi feita, já nos deixou lá fora com a impressão de uma república de banana. Calculem agora, no cenário internacional, anunciar que no Brasil querem proibir, porque não vai passar naturalmente, que na sala de aula, seja universidade ou não possa discutir os grandes temas de interesse nacional. Eu sou convidado em seguida a fazer palestra em universidades, então não vou poder ir mais. Senador Ludberg, não vou poder ir mais. Senador Dário Barros, senador Vanessa. Meu sempre senador Marrone, não vou poder entrar mais, porque é proibido. Que é mais do que natural atualizar nossa juventude sobre o que está acontecendo no país, não importa se contra ou a favor. Se alguém me convida para um debate numa universidade contra o impeachment ou a favor do impeachment, é natural, vão lá, senadores, deputados, juristas, e fazem um bom debate, que é salutar, formador de opinião, claro que é formador de opinião, como serão chamados professores, intelectuais, serão chamados os artistas que têm opinião, por que não, poetas. Agora não. Se esses projetos pararem, eu quero ver quem vai ser o autor da censura para proibir que o debate se faça dentro, por exemplo, das universidades, que é os casos mais prementes. Mas, senhor presidente, essa é a minha fala do dia de hoje. Eu quero liberdade nas universidades, nas escolas, para que se faça um grande debate. Qual a democracia que nós queremos? Como você disse, eu vi o meu país, durante esses anos todos, já é o terceiro afastamento de presidente que eu acompanhei. Porque, queremos ou não, acompanhamos a eleição de Tancredo pela via indireta e, quando assumiu pela via indireta, o presidente Sarney. Depois acompanhei o afastamento do presidente Collor, já como deputado, votei naquela questão do impeachment, onde assumiu o falecido Itamar. E agora assisto o afastamento de uma presidenta eleita pelo voto direto, com 54 milhões de votos, se eu não me engano, e assumiu o vice-presidente com voto zero, que até uma enorme dificuldade até para ser elegido deputado federal, porque eu acompanhei os anos todos aqui dentro do Congresso.
Esse é o debate que o país tem que fazer. Houve, não houve? Os alunos não podem saber o que é pedalada ou não é pedalada? Não pode saber o que decreto é esse, é ou não é? Os governadores todos já faziam, os ex-presidentes faziam, então por que ela foi afastada? Por que não o debate? O debate é salutar, educador e aponta para gerações futuras também, cada vez mais, defender a democracia. Como eu sempre digo, com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Eu vivi o tempo da ditadura. Por isso, sempre digo, no meu currículo, sempre constará, esse foi um amante, um apaixonado pela democracia. Obrigado, presidente.